Já estou aqui, olha, prontinha para tirar todas as dúvidas junto com a nossa convidada, né? Para você aí que está se preparando para fazer a prova do Enem, né? Que é o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Que serve para testar aí o domínio e as competências do pessoal que está cursando o ensino médio. É uma prova feita pelo MEC anualmente, né? Normalmente individual e feita por voluntários. E hoje eu estou aqui com a Daniela Coccaro, que vai tirar todas as dúvidas pra gente. Tudo bom, Daniela? Tudo bem, Kelly? Prazer. Prazer imenso. Você é coordenadora do ensino médio, inclusive, né? Sou coordenadora pedagógica do ensino médio e é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer conversar com todos que vão prestar uma prova que, como eu sempre gosto de dizer, é uma prova desafiadora, mas é uma prova muito bem feita, é uma prova muito bonita e que abre muitas portas aí para os estudantes. Com certeza. Dani, me fala uma coisa, olha, a princípio, né, qual seria a principal dica que você daria para quem está se preparando para essa tão famosa prova do Enem, né? Tem toda aquela questão de horário que o pessoal já sabe, mas assim, acho que antes de mais nada, uma preparação maior, uma intensificação nos estudos, né? Qual seria a principal dica que você daria assim logo de cara? Tá. São algumas, tá bom? Algumas. Várias, né? Tudo bem. Então, acho que a gente pode, Kelly, começar a pensar no tempo que a gente tem para as provas. Sim. Isso é importante, né? Então, acho que vale a gente passar um pouquinho sobre o formato dessa prova, né? Então, é uma prova dividida em 2 cadernos, em 2 dias, em 2 domingos, na verdade. 2 domingos, né? Dia 13 e dia 20 de novembro, inclusive, né? Isso. Então, esse próximo domingo, dia 13, já tem o primeiro caderno. Certo. Nesse primeiro caderno, a gente tem 90 questões de múltipla escolha, divididas entre 45 questões de linguagens, e aí a gente tem a literatura, análise linguística, expressão corporal, tem um idioma estrangeiro. A gente tem 45 questões de ciências humanas, então aí a gente está falando da história, da geografia, da filosofia, da sociologia e ainda uma redação. De 30 linhas. Exatamente. Poucas 30 linhas. Uma redação que é um texto argumentativo, dissertativo, em forma de prosa. Então, o primeiro caderno, e o segundo não vai ser diferente, mas ele já traz um desafio grande que é saber lidar com o tempo. Sim. Né? Então, a gente precisa se preparar para isso. Já no segundo caderno, que vai acontecer no dia 20, a gente tem 90 questões novamente, 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza. Então, a gente conta aí mais ou menos com 15 questões de química, 15 de biologia e 15 de física. Uma dúvida, é preciso fazer as duas ou faz uma, a outra tudo bem? Pelo que você falou, como as matérias são divididas, talvez precise para ter uma pontuação maior, não é isso mesmo? Perfeito. Então, a gente pensa assim, olha, o Enem, ele divide as áreas do conhecimento em 5. Então, redação é uma, matemática outra, ciências da natureza outra, linguagens outras, ciências humanas outras. Certo. As 5, então cada uma vale 20%, e as 5 vão te dar a sua média geral, tá bom? Tá. Então, sim, façam, vocês As que duas. vão prestar o Enem, façam os 2 cadernos, principalmente se você é um aluno de 3ª série do ensino médio, que finaliza a educação básica, ou um aluno que já finalizou, mas quer melhorar a sua pontuação do ano passado, um aluno já formado no ensino médio. E aí acho que a gente, se você quiser, a gente pode ir para algumas dicas mais específicas com relação a essa prova. Claro, Então, a com primeira certeza. coisa, pouco tempo para o primeiro caderno, né? Sim. Então, dá para estudar tudo? Não, não dá. Isso é uma aproximadamente construção. 5 horas e meia de prova, é isso? No primeiro dia, No 5 primeiro horas dia. e meia, e no segundo dia, 5 horas. 5 horas, tá. Tá? Então, aí vamos tratar de algumas especificidades dessa prova que são importantes. Então, para aquele aluno, Dani, não dá para estudar tudo, mas o que eu faço agora? Uma pesquisa rápida na internet, você vai conseguir ter acesso àquelas questões, àqueles conceitos, aquelas competências que geralmente são cobradas ano após ano pela prova do Enem. E hoje em dia facilita bastante a internet, porque se você procurar lá, tem vários conteúdos do que realmente cai no Enem. Do que realmente Né? cai no Enem é o que eu sempre falo para os jovens, né?
use a tecnologia a seu ao favor. seu favor, né? Saia um Verdade. pouco das redes sociais, dos jogos, enfim, e use a seu favor. Então, esse é a primeira questão. Agora, a gente precisa falar um pouco das particularidades dessa prova, né? Essa é uma prova que a gente chama de uma prova de larga escala. Então, ela é uma prova que ela tem um método de correção muito particular, que a gente chama de teoria de resposta ao item. Vou te dar um exemplo. Então, quando a gente pega um vestibular tradicional, você tem lá, por exemplo, 90 questões. Você vai acertar, você vai errar algumas, e a sua pontuação, ela é simplesmente lida pelos acertos ou erros. Sim. O Enem, por ser corrigido pelo TRI, que é a teoria de resposta ao item, é uma prova que tem uma outra preparação. As questões, elas já são antecipadamente classificadas em questões fáceis, médias e difíceis. E ele vai trabalhar com o que a gente chama de coerência pedagógica. Certo. Então, o que significa isso, né? O que esse método estatístico ele pressupõe? Ele pressupõe o seguinte: se você é capaz de acertar as questões difíceis de matemática, que bom, mas isso só faz sentido se você também for capaz de acertar as questões fáceis. Por favor, né? Certo? Certo. Mas coerência. Coerência. Então vamos chegar no ponto em que causa um certo desconforto ou incômodo em algumas pessoas. Vamos imaginar nós duas prestando o Enem. Eu usei esse exemplo outro dia. Nós acertamos, nós duas, 25 questões de matemática, tá bom? Tá. Só que você acertou questões fáceis e médias. E eu acertei questões médias e difíceis. A sua nota vai ser superior à minha. Porque ele vai entender que dentro dessa coerência pedagógica eu posso ter cometido chutes. E acertei aquelas questões difíceis, não porque eu realmente conhecia e soube trabalhar os conteúdos, mas porque na hora não deu tempo, eu chutei, enfim. Muitas pessoas perguntam, isso é justo? Sim, isso é estatisticamente comprovado. E acho que sempre vale dizer que grandes exames internacionais usam o mesmo método estatístico para suas provas, que é um método que só faz sentido para essas provas que a gente chama provas em larga escala. E aí, sabendo disso, vem a grande dica. Se você, né, estudante, vai prestar o Enem, qual é a grande dica? Então vamos lá. Você vai pegar a sua prova, você vai fazer uma primeira leitura em todo o caderno. E nesse caderno você vai fazer uma anotação simples ao lado de cada questão. Você vai anotar se aquela questão é fácil, se aquela questão é média ou se aquela questão é difícil para você. Tá. Comece fazendo todas as fáceis. Terminadas as fáceis, no primeiro dia, vá para a redação. Faça a redação e use 1 hora para fazer a sua redação. A primeira leitura da prova e as questões fáceis da prova vão te trazer novos, não novos, mas vão te trazer argumentos, vão ampliar um pouco o seu repertório para a construção desse texto. Certo. Perfeito. Fiz as fáceis, fiz a redação, agora eu vou fazer as médias. E por último, eu vou tentar fazer as difíceis. Faça isso no primeiro dia e faça isso no segundo dia. Também não tem a redação, mas você comece por todas as fáceis, classifique primeiro, faça as fáceis, depois as médias e depois as difíceis. Isso vai garantir a coerência pedagógica, que é cobrada pelo TRI, que é analisada pelo TRI, e provavelmente isso vai te garantir uma pontuação final muito mais alta. Legal. Antes de perguntar sobre como é que tá ali a cabecinha do aluno para a preparação toda dessa prova, eu queria dizer o seguinte, eu queria te pedir uma dica aqui, ó. Qual é o melhor caminho para fazer uma boa redação? Na verdade, assim, o começo, meio e fim, porque acho que a galera às vezes começa, mas aí se perde, né? E tem a questão toda do português também, mas em questão de começo, meio e fim, qual é o melhor caminho para se fazer uma boa redação? Perfeito. Então aí, de novo, a redação veja, a gente falou em 5 áreas, a redação sozinha, um texto, vale 20% da sua prova. Então, nesses dias, aproveite para estudar o que é uma redação no modelo Enem.
porque ela vai trazer uma temática de atualidades, ela vai te trazer provavelmente uma situação, problema, e ela exige que ela é corrigida em 5 competências. E ela vai exigir ali que você tenha uma proposta de intervenção. Isso significa o quê? Você precisa de bastante repertório. Bastante repertório. Então, aproveite esses seus últimos dias com boas leituras. Ouça bons podcasts, aproveite seu tempo. É o que eu sempre falo. No Brasil, pensando que essa é uma prova nacional, a gente tem realidades muito diferentes. Então, se você ficar no transporte público, você consegue ler? Então leia, não consegue ler? Ouça bons podcasts, amplie o seu repertório. Essa é a primeira questão. Segundo, a dissertação, ela tem uma construção muito específica, né? Eu preciso ter uma construção inicial, eu preciso apresentar uma tese, eu preciso ter os argumentos que defendam essa minha tese. O Enem, ele privilegia na sua correção se você tem uma citação, então se você faz uma referência, se você tem uma citação naquele argumento, se você traz um argumento de outro espaço que não seu. Então, leia sobre a redação do Enem e você consegue ter acesso à grade de correção dessa redação. Como que ela é corrigida? Porque ela vai ser corrigida, é a mesma grade de correção, obviamente. A redação ela vai passar por 2 corretores no mínimo. No caso de dúvida, se entre a correção do A e do B tiver 20% de diferença entre a nota, ela tem um terceiro corretor para entender por que houve esse desnível das correções. Então, a dica para a redação é: dê muita importância a ela, leia bastante sobre o que está acontecendo no mundo, no Brasil principalmente, amplie seu repertório e busque qual é a construção típica de uma dissertação para o Enem. Legal. E me diz uma coisa, além, né, de todo o preparo psicológico, por que você acha, na verdade, né, que é tão importante essa questão do preparo psicológico, né? Como é que a mente tem que estar nesse momento, né, que você tem que se preparar semanas antes, vamos dizer assim, fisicamente falando, mas para estudar muito antes. Como que você acha que tem que estar o preparo psicológico do aluno que vai prestar? A verdade é que nenhum de nós gosta de ser testado, né? Ou a maioria de nós não. Então, o momento da prova, ele costuma ser um momento tenso, é um momento de tensão. Então, não fuja do problema, né? Tem estudante que fala, não, prefiro não pensar nisso agora. Não, ao contrário, pense nisso. Já vai se preparando. Traga o problema para você, estude essa prova, não fuja dela. Vá, elabore uma estratégia de resolução para uma prova como o Enem. Ouça essas dicas da fácil, média e difícil, da coerência pedagógica, isso te ajuda, né? Vá atrás dessa redação. E na hora, é fácil, claro, né, Kelly, a gente falar, mantenha a sua calma. Não é tão simples, a gente sabe, mas entenda que estar nervoso é parte do processo e lide com isso com a maior naturalidade que você conseguir. Tenha lá sua garrafa de água, que é importante, leve um drops, uma bala, enfim, alguma coisa. E assim, ficou nervoso, respire fundo. Saiba que isso é natural, que assim como você, outros estão até tão nervosos quanto, ou até mais, né? E se você foi um estudante que fez várias provas, passou por isso, passou por testes, fez simulados, lembre disso, né? E fale, bom, eu não estou lidando com algo desconhecido. Eu acho que o desconhecido, ele é sempre um fomentador de tensões. Então, você tem um pouquinho de tempo ainda para se aproximar dessa prova, para torná-la mais conhecida sua. E são 5 horas de prova, né? Então acredito que nesse meio tempo o pessoal acaba relaxando, né? Nessas 5 horas tem algum intervalinho rápido? Não tem intervalo. Não tem, é direto. Não tem. E a prova do Enem, ela é desafiadora porque, assim, os textos, eles são longos. Muitas vezes as respostas, as alternativas também são longas. Então, quando a gente diz uma prova de resistência,
ela é uma porque prova de resistência. Entendi. Né? Tá. Então, tente... Por isso, mais um motivo para você começar pelas fáceis. Sim. Depois as médias. E as difíceis, tudo bem. E uma dica que, para qualquer prova, múltipla escolha é sempre importante, não se esqueça do gabarito. Né? A gente fala em 5 horas para o segundo caderno, 5 horas e meia para o primeiro caderno, considerando o tempo total. Então, lembre-se de usar no primeiro dia 1 hora para redação, 4 horas para as questões e reserve ali 20, 30 minutos para passar todas as alternativas no gabarito. Muito bom. Muito obrigada, viu, pela sua presença, Imagina, por todos os imagina. esclarecimentos aqui, Imagina. né? Uma coordenadora pedagógica do ensino médio, já está com esse pessoal que vai fazer essa prova. Obrigada mesmo. E você pode deixar os seus contatos aí para quem quiser conferir os seus conteúdos na internet? Posso deixar, se alguém tiver... Eu não sou uma pessoa assim muito de redes sociais, então vou deixar o meu e-mail e se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para me mandar essas dúvidas e tento responder. É D de Daniela, né? Aí é o meu sobrenome, COCCAR@gmail.com. Tá Muito bom. E boa sorte para quem Boa vai prestar sorte. o Enem. Coragem, essa é uma prova que abre muitas portas, a gente pode um dia voltar a falar sobre isso. Muito Tá bom, muito obrigada, viu? Kelly. Obrigada, Seguinte, olha, no próximo bloco nós vamos falar com o Dr. Rodrigo sobre a vacina poliomielite e também eu vou preparar um delicioso salame de chocolate. Não sai daí que a gente já volta, vamos para o break.